encerramento, bem como a Noémia Margarido, que será a coordenadora do debate. Temos aqui perguntas do público e temos também uma novidade para... A mulher é terrível, está sempre a dar ordens. E temos uma novidade que só vão saber se cá ficarem, não é? Que é muito interessante. Enquanto estão a montar as cadeiras, gostava de dizer algo que é muito, muito importante para todos nós. Recebi aqui um SMS de um elemento da organização, que teve a tratar das refeições e que diz assim: Lucas, foram servidas X refeições no total dos 2 dias. O senhor elogiou muito, o senhor, o dono do restaurante, o nosso grupo, nós todos, destacou-o como sendo educado e compreensivo, havendo poucos assim. Este é o objetivo do Espiritismo. Nós não somos melhores que os outros, nem piores, mas é nossa obrigação sermos diferentes. Pelos vistos estamos a conseguir ser, porque as pessoas notam. Ainda bem, é sinal que estamos a evoluir. Obrigado a todos os presentes por termos dado esta dinâmica. É preciso pedir, por favor? Se faz favor, não se importam, sentem-se onde se quiserem. Ok, muito bem. António, anda aqui para o meu lado. Mira, é o teu karma. Ok. Quantos é que estamos? Falta alguém? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Falta um palestrante. É o Carlos Miguel. O Carlos Miguel está ocupado, se calhar, ou já aí vem? Já aí vem. Deve ir aí. Muito bem. São 15h17 e temos mesa redonda, 30 minutos. Ok, está dentro da hora. Temos 30 minutos, Noémia. A Noémia Margarido... a Noémia Margarido vai 30. Se tem 35, põe só 30. Põe só 30. Ok, não faz mal. Pronto, ok. Quando chegar aos 5, acabou. Então, estamos perante todos os palestrantes destas jornadas e vamos fazer perguntas que nos chegaram até nós. E o público presente também vai ter a oportunidade de fazer perguntas, portanto, estejam atentos, por favor, está bem? Eu começava com a primeira pergunta aqui para o Lucas, que é assim: pela palestra fica-se a saber que certos centros espíritas têm certas práticas, por exemplo, pedir dinheiro, que não estão de acordo com a doutrina espírita. Dito isto, pergunto se algo é feito para elucidar esses centros sobre as práticas corretas. Existe algum tipo de regulamentação? Não. Dentro do movimento espírita não há chefes, não há hierarquias, não há regulamentação. A regulamentação está dentro da obra de Allan Kardec, nos 20 livros que ele nos deixou e que fazem parte da codificação espírita. Agora, o que existe sim são grupos que vão estudando, que se vão agrupando, passa a redundância, para divulgar a doutrina espírita.
Entre esses grupos existem as federações espíritas em várias partes do mundo, alguns países com várias, como é o caso do Brasil, em Portugal há uma. A Federação Espírita Portuguesa, por exemplo, tem uma regulamentação própria, feita, para orientar os centros espíritas iniciais, ou que estão a iniciar. Qualquer outro centro espírita mais antigo tem a obrigação e o dever de ajudar algum centro espírita mais novo que peça ajuda. Isso está no livro dos médiuns das sociedades espíritas, que Allan Kardec dá esse conselho. A pergunta, desculpa lá, já me perdi. Deixa-me ler, que eu vejo. Fica-se a saber se certos espíritos têm certas... Não estão de acordo. Diz que é feito para elucidar. Ok, o que é feito para elucidar? São estes intercâmbios. Portanto, estes intercâmbios que nós temos. Agora, nós sabemos também que, nós somos seres humanos e muitos de nós trazemos atavismos do passado, de vidas anteriores. E apesar de, às vezes, a Federação Espírita Portuguesa, que não estou a falar em nome dela, mas sei que faz isso e faz esse trabalho bem feito, dar uma boa orientação, alguns centros persistem em más práticas por opção própria. Daí que uma coisa é o espiritismo que Allan Kardec nos deixou, outra coisa são os vários movimentos espíritas que existem, que têm por função divulgar a doutrina. Uns fazem-no bem feito e outros fazem-no menos bem, ou outros até mal feito. Obrigada, Lucas. Agora para o nosso amigo António Lledó, não é? Lledó. Eu sou portuguesa, não sou espanhola. Mas o nome é espanhol. Pois, é o meu espanhol. Não percebo como é que há incorporação sem doutrinação. Com Kardec aprendemos que os espíritos mais materializados precisam de contacto verbal conosco, pois nem sempre veem os espíritos. Pode responder a esta pergunta? Sim, claro. Indudablemente, Kardec marca a direção do trabalho mediúnico e também o exemplo que está ontem eu puse foi uma modalidade da mediunidade. Efetivamente, há espíritos muito perturbados que não possam usar dessa modalidade. Todos vocês sabem que além há espíritos de muita variada condição. Uns mais perturbados, outros menos perturbados. A modalidade que eu expliquei tem por objetivo aqueles espíritos que, sendo preparados previamente por el equipo espiritual da casa espírita, têm precisam de poquito, empurrão, uma pequena situação para desenvolver através da mediunidade. Não como outros espíritos muito perturbados, obsediados, muito rebeldes, que precisam de doutrinamento verbal através da mediunidade, e isso seguirá sendo assim para sempre. Está compreendido? Eu peço desculpa, mas gostava eu própria de ser esclarecida. Nesse sentido, seria, provavelmente, digo eu, em vez de incorporação ou um fenómeno de psicofonia, digamos assim, não seria um choque anímico nesse sentido? Portanto, no sentido de que há determinado momento, quando há aproximação do espírito com o médium de psicofonia... Na mesma modalidade, choque psíquico, é igual. Por quê? Porque perispírito do espírito que comunica com perispírito do médium, a simbiose molecular do perispírito é efetiva, é realizável. Simplesmente que o adoctrinamento
em vez de ser verbal, é mental. Mental dos espíritos da casa, do protetor, que fazem esse trabalho. Mas aí não seria o próprio médium acumular o papel de esclarecedor também com o próprio com o espírito? O médium faz o mesmo trabalho. É decir, ele se presta e ele passivamente precisa que o trabalho se efetue. Mas é muito importante conhecer que ele é passivo, o médium é passivo. E os espíritos que acompanham, que apoiam o médium são, juntos a outros do trabalho mediúnico, os que fazem esse trabalho. Um trabalho que pode ser comprovado por videntes e que não é exclusivo. Não é exclusivo. É como uma finalidade, como eu expliquei, devido à grande necessidade e perturbação que hoje há na sociedade. Há muitos espíritos que estão desorientados, que não são espíritos maus, são espíritos desorientados, desubicados, sem conhecimento, que são mais fácil desenvolvidos através dessa mediunidade de forma muito rápida. No Brasil, faz 2 anos, nós estivemos presenciando um tipo de trabalho neste sentido. Mas nós conhecemos este trabalho desde há 35 anos. É uma evolução da mediunidade que não uma modalidade que simplesmente ajuda a fazer a caridade a multitud de espíritos que precisam dela. Nada mais para os casos graves, casos de obsessores, casos de espíritos muito rebeldes, malvados, não. Para esses espíritos, os mentores da casa, os diretores espirituais da casa, os que acompanham o trabalho mediúnico, são aqueles que dirigem, colocam, ficam aqui, lá, ok? Muito bem, muito obrigada. Se for possível, voltaremos a esse... Estava ela a dizer que, se for preciso, voltaremos a esse coisa. Não, uma modalidade que não substitui uma outra modalidade. Quedou claro? Ok. Enquanto ela se organiza aqui com os papéis, ora bem. Peço desculpa, são os acidentes dos diretos, não é? É assim. Então, estava eu a dizer que agradecer-me e que, se for possível, que voltaremos a esse assunto, se tivermos tempo, não é? E agora para a Gláucia, para ir a seguir, não é? Então, Gláucia referiu na sua palestra que havia médiuns que também eram possuidores de doenças mentais, que poderiam, eventualmente, também ter doenças mentais. E que, nesse caso, não deveriam fazer parte de uma reunião mediúnica. O que fazer com esses médiuns? Isto é, como é que eles podem levar a sua vida de uma forma natural, o mais saudável possível? Certo. Eu coloquei que haveriam médiuns, como todos nós, poderiam ter doenças mentais, não é? E coloquei 2 classificações. As doenças mentais leves, que seriam aquelas situações de uma ansiedade, de uma depressão, de uma questão fóbica. E esses podem participar, portanto, e efetivamente podendo fazer uma medicação leve que não atrapalhe a participação numa sessão mediúnica. E ressalvo isto porque às vezes as pessoas podem pensar assim: mas se eu tomar um ansiolítico, se eu estiver tomando um antidepressivo, será que eu posso participar de uma reunião mediúnica? Pode, porque efetivamente, se a pessoa estiver mais equilibrada, isso não vai interferir com a sua participação na reunião mediúnica. Eu conheço muitos médiuns
que fazem um antidepressivo, que fazem um ansiolítico leve, e isso não interfere na sua capacidade mediúnica. Desde que eles estejam mais equilibrados, mais estabilizados na sua ansiedade, na sua depressão, no seu estado anímico, eles vão estar mais equilibrados, inclusivamente para seu potencial mediúnico. Agora, efetivamente, se for um médium que justamente estiver no seu momento evolutivo, com uma patologia mental grave, efetivamente não devem participar de uma reunião mediúnica e devem, dentro do centro espírita, terem a sua orientação dentro do centro para o seu equilíbrio de uma forma geral. Por exemplo, eu lembro-me de um caso em que é contado pelo espírito de André Luiz, que era um médium que tinha um estado obsessivo e, por isso mesmo, tinha um quadro de epilepsia que era desencadeado dentro da reunião mediúnica e deveria ser afastado até o seu equilíbrio, portanto, porque justamente quando ele chegava na reunião mediúnica, ele tinha os episódios de epilepsia. Portanto, ele deve ser educado, equilibrado, para que, efetivamente, depois desse equilíbrio estar mais no seu estado normal, portanto, ele, então, seria orientado para uma reunião mediúnica adequadamente, como outra pessoa qualquer. Mas as pessoas que têm patologias graves do fórum psiquiátrico não devem participar de reunião mediúnica, porque não serão vetores do mundo espiritual para o próprio equilíbrio da própria reunião. Portanto, vão ser, de facto, fatores de desequilíbrio e, efetivamente, atrairão sintonias de espíritos também desequilibrados para a reunião mediúnica. Muito obrigada. Obrigada. Ficamos esclarecidos. A Leonora? Sim. Então, Leonora, sendo a doutrina espírita a mesma, o que podemos deduzir do facto de ter havido um centro espírita que não conseguiu ajudar a Susana, no caso que apresentaste, e outro que lhe conseguiu prestar auxílio? Pois, efetivamente, a doutrina espírita é a mesma, mas o uso que cada um faz dela poderá ser diferente, não é? Os centros espíritas são compostos por pessoas e utilizarão os métodos que entendem, no fundo, um pouco o que foi há pouco abordado pelo Lucas também. Depois também há a questão da sintonia, não é? Há pessoas que se sentem bem em determinado centro e não tanto no outro. Mas respondendo em concreto ao caso da Susana, é que ela era uma adolescente com mediunidade desde muito, muito pequenina, desde cerca dos 2 anos de idade, e ainda uma jovem adolescente, falamos de cerca de 12 anos de idade. Ela, no fundo, no centro espírita que frequentava, ela era colocada a trabalhar em reuniões mediúnicas, em reuniões de desobsessão, e era isso que lhe diziam, que ela tinha que trabalhar. E na presença dela, fazerem as tais reuniões, que nem ela entendia o que é que estava a acontecer com ela, não se conhecia, não conseguia ter harmonia e equilíbrio para viver a sua própria mediunidade. Como é que iria estar a trabalhar ou a participar de uma reunião onde ela não entendia sequer o que é que estavam a fazer com ela? Por isso ela não se sentiu ajustada, não percebeu que a poderiam ajudar. Poderá haver outras pessoas que passem por estes processos e se identifiquem, não foi o caso dela. E Allan Kardec também preconiza que não seja assim, pela tal falta de maturidade, até de autoconhecimento. E mais tarde encontrou um centro espírita em, como ela diz, pelo estudo, pelo conhecimento, então sente-se mais harmonizada e percebeu que sim, que se pode ajudar a si e ao tal filho que apresenta os mesmos sintomas. Penso que respondi. Muito obrigada, sim. E agora para a nossa Amélia, a pergunta vai ser de vocês, está bem? Eu vou lançar um objeto para vocês, um objeto muito conhecido, e quem o receber, se quiser, faz a pergunta, dirigida à Amélia. Mas não tem que ser necessariamente sobre Francisco Cândido Xavier. Ela não se importa. Pode ser sobre qualquer outra coisa, qualquer outro assunto que tenha sido tratado aqui nas jornadas. Então, eu vou lançar um objeto para vocês, não se assustem. A pessoa que receber esse objeto, se quiser fazer a pergunta, faz. Se não quiser fazer a pergunta, lança a bola para outra pessoa e essa outra pessoa vai fazer a pergunta. Mas, se essa segunda pessoa também não quiser fazer,
lança para outra pessoa e assim sucessivamente até cair nas mãos da pessoa que de facto quiser fazer a pergunta. Perceberam? Então eu vou lançar a bola, está bem? Não se assustem porque ela não fere. Não acertei, mas pronto. A pessoa que fizer a pergunta deve falar com a bola, a fazer de conta que a bola é um microfone. Não é fazer de conta, a bola é mesmo o microfone. O quê? Já se perdeu a bola? Ela é tão grande. Ninguém quer fazer perguntas. Pronto, façam agora uma pergunta, porque a bola já dançou muito por aí. Ou já jogou muito por aí. Uma pergunta simples. Gosto muito da Dona Amélia, conheço já há algum tempo, e queria saber... À frente, para ver se isto sai alguma pergunta. Ah, está bem, pois é. É mesmo. Em relação ao Chico Xavier? Chico Xavier e ao Emanuel, se neste momento o Chico Xavier tem desencarnado, o Emanuel continua a ser guia de alguém, ou se está noutro plano, a fazer outros trabalhos só. Se há essa informação. Muito bem, obrigada. Continuo com a bola consigo, está bem? Tá bem. Olha, há informação de que Emanuel já estará reencarnado no Brasil. Agora, assim, mais em profundidade, mas acreditamos que sim. Pelo menos era aquilo que Francisco Cândido Xavier relatou. Obrigada. Manda a bola ou fico com ela? Fico com ela e depois mando. Está bem. Parece que é na próxima. Para já não, obrigada. Agora vamos passar à Daniela. Sim. Portanto, mediunidade, viagem no tempo, não foi? Porque é que nos tempos mais antigos existiram várias práticas ligadas à mediunidade e espiritualidade, como as experiências de Allan Kardec. Desculpem, espiritualidade, eu não tive tempo para ler as perguntas. Espiritualidade, como as experiências de Allan Kardec com os espíritos e outras aliadas à crença na imortalidade da alma, enquanto que nos dias de hoje se vê cada vez mais um aumento do materialismo, ateísmo, ceticismo em relação à espiritualidade. Percebeu? Percebeste a pergunta? Mais ou menos, não sei se percebi, se interpretei bem ou não. Mas eu julgo que isso tem a ver com a necessidade de racionalizarmos. Tem havido muito essa necessidade e também nós temos que ter em conta que a ciência não é dogmática, mas dentro da ciência existem realmente cientistas que são dogmáticos e que muitas vezes não dão abertura para analisar seriamente esses estudos que foram feitos. E ao não darem essa abertura, partem logo do princípio que aquilo é para criticar e para deitar abaixo e que não existe realmente ali validade científica. Então julgo que é por aí que passa pela evolução que nós fomos tendo ao longo da história e com essa evolução foi surgindo a necessidade de racionalizarmos tudo,
porque também passámos por um período muito grande de crendice e de misticismo, e então esse longo período que passámos na história faz com que hoje em dia muita gente coloque logo para a borda hipóteses que saiam da linha onde elas foram educadas e onde elas estudaram. Não sei se respondi completamente à pergunta ou não, ou se a interpretei bem. Entretanto, a pessoa que fez a pergunta poderá eventualmente, se continuar com alguma dúvida, poderá contactar-nos e nós, quanto mais não seja, enviamos por e-mail o complemento da resposta. Agora para a Joaninha. Joana, é fácil ter uma mediunidade equilibrada? Não é fácil ter uma mediunidade equilibrada, porque de facto como nós temos vindo a perceber ao longo de todas as palestras, somos espíritos em constante evolução. Estamos aqui com todos os defeitos que trazemos do passado, todos os vícios, todas as coisas que ainda precisamos de limar, e então por tudo isso, por ainda estarmos em processo de crescimento, claro que vamos errando ao longo do percurso, vamos deixando-nos levar pela vaidade, pelo orgulho, pelas coisas menos boas que fazem com que não tenhamos uma mediunidade equilibrada, mas eu acredito que é possível. Ok, muito obrigada. Só fazer aqui uma pequenina correção, se a Amélia me permitir, referiu na resposta que deu de que o Chico Xavier terá desencarnado a 2 de junho, não foi? Deve-se ter enganado porque foi 30 de junho, não é? Todos nós sabemos dessa data. Ok. Bom, vamos continuar com a bola então, porque agora a pergunta vai ser a seguir respondida. Onde é que está? Pela Paula. Onde é que está a bola? Então, vai lançá-la para quem quiser. Ela faz barulho, mas não magoa. Eu acho engraçado que as pessoas ficam muito quietinhas. O barulho é mesmo do microfone, não é? Ninguém quer fazer uma pergunta à Paula. Ainda por cima médica, que fez uma palestra tão esclarecedora, tão interessante. Claro que querem, só que há um certo... Não é? Ai, coitadinho do microfone. Eu acho mesmo que as pessoas não se enxerem. Faço. Boa tarde. Doutora Paula, eu gostava, se pudesse partilhar e dar uma orientação a nós, né, médiuns iniciantes, não é? E que estamos estudando e procurando o nosso percurso, e no meu caso, contribuir da melhor maneira com o compromisso que eu tenho, acredito ter assumido antes de reencarnar. Sentimos assim um bocadinho perdidos às vezes, e gostava muito da sua experiência, que eu pudesse partilhar. Algo que, não um conselho, mas talvez uma orientação, ou quem sabe até uma experiência, não de vida ou de estudo. Espero que tenha me feito entender. No fundo, essa pergunta vai um pouquinho de encontro à pergunta que foi feita à Joana, não é? Sobre, digamos, a dificuldade, a possibilidade de nós encontrarmos um equilíbrio. Não há, de facto, receitas, mas, ao mesmo tempo, nós temos todos os instrumentos nas nossas mãos. De qualquer forma, seja em que situação for, o aspecto mais importante é a nossa capacidade de olharmos para dentro, de refletirmos, de facto, com abertura perante nós próprios e percebermos, ao longo da nossa vivência, quais são os nossos pontos fracos,
quais são as nossas maiores dificuldades, porque com certeza será essencialmente por essas nossas fragilidades que, digamos assim, essas fragilidades serão os pontos que serão potencialmente explorados para, de alguma forma, contribuir para o nosso desequilíbrio. Posso-me entender? Então, eu acho que isso é essencial, é de facto termos essa consciência, esse aprendizado, realmente, de vermos o nosso lado menos bom, para o podermos melhorar constantemente e não nos prendermos às conquistas, enfim, que nós já fomos fazendo. Não é? Claro que de vez em quando também sabe bem nós percebermos que, enfim, já evoluímos, já caminhamos, sem dúvida, mas nunca esquecendo o outro lado que cada um de nós tem para trabalhar, para crescer, para que assim possamos, de facto, desenvolver essa mediunidade. E eu penso muitas vezes sobre isto. E eu acho que a principal arma que nós temos para prosseguirmos e para tentarmos manter o equilíbrio possível, sendo que nós não podemos ter, nem esperarmos ter um percurso linear, porque todos nós temos altos e baixos. Esperemos é não ter baixos tão baixos, porque faz parte do nosso crescimento e da nossa evolução. Eu penso que o fator mais importante é, sem dúvida alguma, a humildade. É olharmos para nós e termos a consciência que, de facto, muito do que nós fazemos é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de redenção. E assim, trabalhando sempre o orgulho e a vaidade e cultivando a humildade, penso que será por aí o único caminho. Se não, vejamos o exemplo de Francisco Cândido Xavier, não é? O maior médium de todos os tempos, mas de facto o que permitiu que ele tivesse essa grandiosidade foi, sem dúvida alguma, a sua amorosidade e a sua humildade durante toda a sua vida e todo o seu percurso. Muito obrigada. Agora passo ao Jorge, faz favor. Jorge, portanto, não se deve cobrar, foi aqui dito, aliás, ao longo de praticamente todas as intervenções. Portanto, não se deve cobrar, mas, por outro lado, os espíritas precisam de dinheiro para manter as portas abertas, para manter o centro espírita aberto. Os espíritas, propriamente dito, serão suficientes para conseguir ultrapassar todas as despesas inerentes às suas atividades? Sim. Onde é que vão buscar o resto do dinheiro, se realmente precisarem? Existem muitos exemplos e muita prática, sobretudo depois de 25 de abril de 1974, quando o direito de associação e de reunião e liberdade de consciência, isso tudo foi restaurado com a Constituição. E existe muita experiência. Portanto, os centros espíritas organizam-se como associações sem fins lucrativos, têm os seus sócios, pagam as suas cotas, que dá para pagar a eletricidade, dá para pagar a água, não é? De um espaço pequeno alugado. Os centros espíritas grandes acho que não fazem, sinceramente, muito sentido, embora haja outras opiniões. E, nessa medida, têm que custear isso, não é? Os sócios da associação sem fins lucrativos. A partir daí, as coisas ficam basicamente resolvidas, não é? Ok, Jorge. Carlos? Carlos, há pessoas que não devem participar nas reuniões mediúnicas, certo? Os obsidiados, por exemplo. Mas sei que existem centros espíritas que convidam algumas dessas pessoas, pois a equipa espiritual acha que é necessário estarem presentes. É confuso, sim,
Então vamos confirmar na equipa espiritual, isto é, então vamos confiar na equipa espiritual? Entendeste a pergunta? Vamos ver. Claro, numa reunião mediúnica é preciso confiar na equipa espiritual. Não é? Sem essa confiança não faz sentido a reunião mediúnica realizar-se. Mas uma coisa é confiar na equipa espiritual, outra coisa é dar-lhes o trabalho todo. Não é? São coisas completamente diferentes e por isso há coisas que são responsabilidade do lado de lá, manter um ambiente propício do lado de lá, estarem disponíveis do lado de lá, fazerem o trabalho para trazerem os espíritos necessitados do lado de lá, mas do lado de cá há muitas decisões a fazer, há muitas reflexões a fazer, há muito estudo a realizar para que as coisas sejam bem feitas. Não é? E por isso, se do lado de cá há um estudo, há uma análise, uma reflexão que indica que determinadas práticas são as melhores práticas, e se há uma comunicação, uma mensagem, ou o que seja, que fujam daquilo que a equipa julga que são as melhores práticas, acho que deve ser, não estou a dizer que deve ser negado, mas deve ser feita uma reflexão profunda dentro do grupo, qual será a melhor atitude a realizar. Ok, Carlos. Ok? Muito obrigada. Posso só dizer uma coisa? É que vocês com a bola, pareciam jogadores do Benfica a jogar com o Porto. Ninguém queria a bola. Pá. Mas aqui o Ulisses ia ter bonito. Ok. Passa à Daniela, se não se importa, tenho aqui... chegaram até nós muitas outras perguntas, mas já ultrapassámos o tempo e, portanto, não vamos ter a oportunidade de continuar. Mas, de qualquer modo, nós vamos responder por e-mail, está bem? Ao resto das perguntas que chegaram até nós. No entanto, eu gostava de fazer uma pergunta que chegou para a Daniela e que penso que demora pouco tempo a responder, que é, podia, por favor, explanar melhor o conceito de esoterismo com X e esoterismo com S? Sim, posso. Então, o termo esoterismo foi um termo que apareceu pela primeira vez num dos diálogos de Aristóteles. E o que quer dizer esoterismo com X é uma corrente filosófica, ou uma ideia, ou um conhecimento que seja possível de ser exposto a toda a gente, que se exponha à população. E, no caso de depois se associar esse conhecimento a uma doutrina religiosa, isso depois traz rituais externos, cultos externos. Quanto à face esotérica com S desse mesmo conhecimento, diz respeito... Calha-me sempre isto a fitar em mim. A face esotérica com S dessa doutrina diz respeito a uma parcela de conhecimento que é ocultada ao povo, propositadamente, e que é somente ensinada a discípulos dessa doutrina, ou sacerdotes, seja o que for, e que guardam esse conhecimento só para si. E na altura daquelas grandes religiões que eu falei durante a palestra, o intuito basicamente era controlar o povo e ter poder político sobre o povo. E julgo que não há assim muito mais a acrescentar. Muito bem, obrigada. Pronto, da nossa parte então é tudo, mas antes de terminarmos eu gostava de perguntar a vocês se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu gostava. Já que estou com o microfone na mão, eu esqueci-me de responder há pouco a uma parte da pergunta que me foi feita, que a pergunta referia que o materialismo parece que tem vindo a crescer. E, curiosamente, a minha percepção é o contrário. Eu acho que o materialismo tem vindo a decrescer. E inclusive, o materialismo está a começar a ficar fora de moda, porque com a física quântica deixa de fazer sentido
a explicação de tudo que conhecemos pela explicação que nos é dada pelo materialismo. E era só isso que eu queria acrescentar. Eu vou passar ao Lucas, que ele tem qualquer coisa mais a dizer. Não, espero que sejas rápido. É muito rápido. O Hernani Guimarães Andrade dizia que as opiniões são como os narizes, toda a gente tem uma diferente e ninguém tem o direito de esmurrar a do outro. Há aqui dois pequeninos aspectos que foram falados com os quais eu não concordo muito bem ou então não percebi muito bem, mas gostaria de dar o meu ponto de vista e, de qualquer modo, todos nós podemos ir para casa e estudar mais e melhor com os livros de Allan Kardec. Foi relativamente, por exemplo, aos obsidiados na reunião mediúnica, né? Se alguém é obsidiado e vem pedir ajuda, ele não deve estar na reunião mediúnica, não tem condições. Allan Kardec explica isso no livro dos médiuns, né? Agora, se é uma pessoa que conhece a doutrina, etc., é diferente. Esse é um aspecto que convém realçar. Outro aspecto que não consegui perceber, não faz sentido para mim, é, por exemplo, haver uma incorporação num médium e não haver uma doutrinação, aquilo que o António falou. Não faz sentido pelo seguinte, porque faz sentido, sim, o choque anímico, o espírito receber um determinado fluido para despertar, etc. Mas a incorporação tem por função o diálogo, em virtude desses espíritos estarem pouco receptivos aos outros espíritos e estarem mais próximos de nós. Mas pronto, isto são questões para nós estudarmos e para escalpelizarmos, quem sabe, para o ano, noutro debate, está bem? Ok, muito obrigada. Muito obrigada a todos. E